ensina sobre Deus, nos ensina sobre nós mesmos. Aleluia. A Bíblia diz que nossas mãos estão cheias do poder de Deus. Por isso que é sempre importante você cumprimentar uma pessoa, você abraçar ela. Há uma unção nas suas mãos. Olhe para suas mãos, vou te ajudar a crer nisso. Olhe para suas mãos e diga assim: há uma unção em minhas mãos. A Bíblia diz em Atos 19, a partir do verso 15, que o Senhor, através das mãos de Paulo, realizava milagres extraordinários. E eu vou te contar um negócio, talvez você não sabe. Paulo era homem, ser humano como eu e como você. Então, se ele era ser humano como nós, e Deus pelas mãos dele realizava milagres, Deus pelas suas mãos realiza milagres. Então, não despreze a unção que há nas suas mãos. E eu quero falar um pouco sobre isso, não desprezar o que temos nessa manhã. Nós temos algumas coisas, né, ou tudo na verdade, e muitas das vezes nós não usufruímos dessas coisas. Eu conversava com uma pessoa na sexta-feira, e falando sobre investimentos, sobre finanças, e ele é uma pessoa que é bem sucedida nisso, e eu falei para ele: rapaz, eu tenho medo de ficar botando dinheiro nos negócios, de colocar lá, eu nem sei onde é que é isso, não sei que banco é esse, não sei como é que é essas coisas. E ele virou para mim e falou uma coisa que na hora eu levei para o lado espiritual. Ele falou para mim assim: a falta de conhecimento gera medo. Por você não conhecer das coisas, você tem medo de investir. E aí eu falei assim: pior que é verdade. Ele falou assim: não, o pior não é essa parte não, o pior é que você investe errado. Você não tem conhecimento, tem medo de investir e quando investe, investe errado. Aí depois você fala que investimento não dá resultado. Então, por nós, às vezes, não conhecermos, a gente faz coisas erradas. Colhe resultados errados e aí a gente fica questionando: será que é tão desse jeito mesmo como deveria ser? E eu estou me referindo ao lado espiritual, é o que a Bíblia diz. Nós temos uma declaração em nosso coração que a gente sempre fala. E eu quero te impulsionar a dizer isso nessa manhã. Eu sou o que a Bíblia diz que eu tenho o que a Bíblia diz que eu e eu posso o que a Bíblia diz que eu. Então você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode. E aí nós vemos tantas coisas na Bíblia, mas às vezes não estamos colhendo o resultado como a Bíblia diz que nós deveríamos colher. E nós às vezes não sabemos como fazer o investimento certo na nossa fé, na nossa vida espiritual. E aí a gente às vezes fica assim: mas aconteceu, mas sabe do negócio? Aconteceu há tanto tempo atrás e eu acho que não é bem assim para os dias de hoje que deve ser. Irmão, é assim. Deus não ficou velho. Ele não perdeu o seu poder, ele não ficou... porque às vezes a gente, na nossa mente, a gente lembra do Papai Noel, às vezes, quando vai pensar em Deus, né? A gente lembra daquele senhor barrigudo, gordinho, né? Mais cheinho, né? Vamos falar assim, aquele senhor mais cheinho, barba branca, cabelo branco, sentado num trenó. E a gente pensa que Deus às vezes está sentado no seu trono, e a Bíblia diz que ele está sentado no seu trono, mas a gente pensa que ele é um senhor muito velho, já está meio caduco, já se passou tantos anos desde a fundação do mundo, e ele, quando a Bíblia diz que ele construiu o mundo, ele já existia. Então a gente pensa assim: nossa, Deus é muito, muito velho. E aí ele perdeu um pouquinho do seu poder. Mas deixa eu te falar, Deus não perdeu o seu poder. Ele não ficou velho. Ele continua o mesmo. E ele continua nos amando como ele amava essas pessoas que a gente lê na Bíblia e se admira. Irmão, deixa eu te falar, às vezes a gente lê sobre Davi na Bíblia, a gente lê sobre Moisés e fica assim: nossa, na hora que se eu conseguir, ó, já começa um sim na história. Se eu conseguir chegar lá na eternidade, lá nos céus, eu vou ver Abraão, eu vou ver Moisés, e eu vou falar assim: rapaz, mas tu era homem de fé mesmo, né? Como é que você abriu o mar? Como é que você tirou o povo do Egito? Como é que você fez essas coisas? Irmão, eu vou te contar um segredo, talvez você ainda não sabe. Eles vão olhar para mim e para você e vão falar: como é que era viver na nova aliança? Aleluia.
Eu estava aguardando vocês chegarem para vocês contarem para nós como era viver. Porque a Bíblia diz em Hebreus, irmãos, que eles viveram à sombra do que Deus é. O escritor aos Hebreus diz que Deus falou por várias maneiras e vários métodos no passado, e aquilo era apenas uma sombra do que Deus é. E pela sombra você não sabe. Você olha para a sua sombra aí. A sua sombra está mostrando se o seu cabelo está penteado, se você está com o rosto limpo, se você não babou do lado da boca. A sua sombra não mostra isso. E eles conheciam a Deus apenas pela sombra do que Deus era. É tanto que Moisés falou: Senhor, eu quero te ver. E Deus falou assim: quando eu passar, você fica escondido atrás de uma rocha e você vai me ver pelas costas. Ei, irmão, a Bíblia diz que hoje nós vemos ele como ele é. Hoje aconteceu algo que nós estamos numa aliança superior. Quando a gente canta uma canção como essa, o teu sangue leva-me além, irmão, leva nós além do que os velhos, os antepassados, aqueles que a gente tem como heróis da Bíblia, eles viveram coisas que eram sombra do que eu e você podemos viver. E se Moisés vivia à sombra, ele conseguiu abrir o mar vermelho, o que tu não pode fazer? Se Elias, e o Tiago vai dizer isso, está escrito lá no livro de Tiago, a Bíblia é o escritor de Tiago, da carta de Tiago, que é o próprio Tiago, ele vai dizer assim: Elias era homem como nós, sujeito às mesmas tentações. Então você não pode pensar que você é inferior a esses homens da Bíblia, porque você sofre tentações. Não, a Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas tentações como nós, e a Bíblia diz que ele orou e fogo desceu. Ele orou, o céu fechou e não choveu. Ele orou de novo e chuva desceu. Deixa eu te falar, se um homem pôde orar e chover, pôde orar e não chover, pôde orar e fogo descer, por que você não está fazendo as mesmas coisas se você está numa aliança superior a que ele vivia? Irmão, muitas das vezes a gente está querendo devolver para Deus uma responsabilidade que é nossa. A responsabilidade de Deus foi: eu preciso comprar ele de volta. Eu preciso comprar ele de volta para mim. Ele está lá, ele foi vendido pelo pecado de Adão. A Bíblia diz que por meio de um só entrou o pecado no mundo, por meio de um só, a saber, Adão. Mas por meio de um só entrou a vida, que é através de Cristo. Então, por meio de Adão, todos nós fomos condenados a uma situação de desgraça. Mas o papel de Deus era: eu preciso pagar um preço para mim poder resgatar eles de volta. E aí ele enviou Jesus, e João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Ou seja, volte a ter vida. Nós éramos como mortos, sepulcros vazios, encalhados, sem vida. E ele fez a parte dele. E agora ele espera que eu e você façamos a nossa. Sabe como um pai que constrói uma empresa, e ele pega aí o filho dele e ele fala assim: agora você vai tomar conta da empresa, e começa a ensinar o filho como que o filho deve proceder, como que o filho deve agir. O filho é o dono daquela empresa, ele precisa proceder como tal. Deus nos comprou de volta através de Jesus para que nós pudéssemos pegar o que Deus fez e nós pudéssemos possuir. Mas às vezes, por falta do conhecimento daquilo que nós temos, ou de onde estamos, ou como fomos comprados para ter aquilo, nós não possuímos o que já é nosso. E aí a gente fica pensando assim, sabe? Às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes Deus não quer. Sabe, ainda não deu certo na minha vida, porque não foi a vontade de Deus ainda que desse certo. Mas na hora que Deus quiser, vai dar certo. Irmão, Deus já quis que desse certo a sua vida. A Bíblia diz que ele construiu todas as coisas em Gênesis capítulo 1. Criou Deus os céus e a terra, e viu Deus que era bom. Criou Deus os mares, os seres viventes, os animais, criou as árvores, criou tudo e viu Deus que era. Aí em Gênesis 1, 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A imagem de Deus o faremos. E Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e viu Deus que era muito bom. Então, quando você foi criado no ventre de sua mãe, Deus olhou e disse: é muito bom. É a melhor coisa. É o auge da criação. E com um detalhe: você é a imagem dele. A imagem é o reflexo exato. Você vai no espelho, você olha para aquela pessoa que está dentro do espelho, e você pode ter certeza
ela é igualzinha você. Aquela pessoa que está dentro do espelho, quando você olha para o espelho, é igualzinho você. Se o cabelo dela estiver atrapalhado, o seu cabelo está atrapalhado. Se o cabelo dela estiver penteado, o seu cabelo está penteado. Se ela estiver sorrindo, você está sorrindo. Então você é o reflexo de Deus aqui na terra. Você está aqui, você foi feito muito bom para poder refletir Ele. Ao longo do tempo, Adão pecou, a raça humana pecou, e aí foi necessário que Cristo viesse. Deus falou assim, ei, está na hora de eu trazer de volta para mim aquilo que é meu. Aleluia. Vamos ler um versículo da Bíblia, né? 1 Pedro 2,24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Minha Bíblia não quer abrir. Abriu. 1 Pedro 2,24. Pedro, capítulo 2, verso 24. E levou, na versão King James, e levou pessoalmente todos os nossos em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os e então pudéssemos, oh, aleluia. E então pudéssemos fazer o quê? Por intermédio das suas feridas fostes ou fomos. Olha que interessante, pessoalmente, Cristo veio na terra e pagou um preço, Ele carregou os nossos pecados e as nossas transgressões. Tudo aquilo que era um fardo de condenação contra nós, Ele carregou, com um propósito. Qual é o propósito? Para que pudéssemos fazer o quê? Viver. Então deixa eu te falar, todo pensamento de suicídio que tentar vir na sua vida, ou o pensamento assim, acho que é melhor eu morrer. Acho que é melhor eu parar de viver. Acho que o mundo vai ser melhor sem eu. Deixa eu te falar, isso não é o plano de Deus para a sua vida. Porque Jesus carregou os pecados, meu e seu, para que nós pudéssemos viver e não morrer. Você pode dizer isso? Deus quer. E Ele fez. Através de Cristo. Tudo para que eu viva. Deus não tem interesse na sua morte. Deus não tem interesse no seu sofrimento. Mas é para Deus manifestar a glória dele que eu vou passar por essa situação. Irmão, não é propósito de Deus. Jesus disse certa vez assim, qual de vós que o filho pede pão vai dar pedra? Vocês que são ruins, não dá pedra para o filho, quando dirá vosso pai que está no céu? Então Deus não dá coisa ruim, Ele não tem um propósito assim, eu vou fazer você ficar muito, muito ruim, para me mostrar o meu amor, para mim estar com você, nesse momento ruim, para você saber que eu não te larguei. Aí eu lembro de uma piada, e de vez em quando vocês veem eu contar história de filme, e veio eu contar história de piada, né? Diz que o homem estava na beira da morte, e a esposa lá do lado dele, né? E a esposa, e ele morre que não morre, morre que não morre, morre que não morre. E aí ele sem conseguir, custando para respirar, olhando para ela, ela falou assim, fique tranquilo, eu estou com você. Eu sempre tive com você nos momentos ruins, quando a empresa quebrou e você foi passar fome, eu tive do seu lado. Quando você estava respondendo aquele processo lá que você apanhou da polícia, foi preso, eu tive do seu lado, que eu fiquei lá no tribunal do seu lado, lá você sofrendo, lá apanhou, feito cachorro, eu estava do seu lado. E fique tranquilo, agora que você está morrendo aqui, que você está acabado, eu também estou do seu lado. O marido, custando para respirar, tirou um fôlego, resmungou assim, ela chegou o ouvido na boca dele, ele falou assim, some de perto de mim, sua desgraça, que você só traz coisa ruim para a minha vida. E muitas das vezes, irmão, a gente pensa que Deus é como essa mulher. Eu tenho que sofrer uma desgraça do inferno, porque para Deus estar do meu lado. A gente pensa que a gente tem que sofrer
para poder mostrar o amor de Deus, que Ele está conosco no momento de desgraça. Não, irmão, não foi para isso. Nós acabamos de ver que Ele carregou os nossos pecados para que nós pudéssemos viver. E ninguém vive sofrendo. As pessoas viver é com alegria, com prazer. Como, por exemplo, hoje tem a final da Copa do Brasil no futebol. Quem ganhar, e eu já torço para um ganhar, não vou falar porque a igreja está cheia de carioca. Temos que ter cuidado agora. Temos que ter prudência. Mas nós sabemos que o Galo vai ganhar. Amanhã, o time pode ter jogado bem como o quê? Mas se ele perdeu, amanhã todo mundo vai falar assim, não jogou nada. Não jogou nada. O outro às vezes deu um chute pro gol, ganhou o jogo, mas jogou demais. E às vezes a gente pensa dessa forma, que nós fomos comprados para viver, mas viver perdendo. Eu tinha um chefe que ele também torcia para o Galo, como eu, e ele falava assim, o Galo, como sempre, jogou como nunca, perdeu como sempre. Eu tive que quebrar aquela palavra de maldição para nós passar a ganhar. Aí nós começamos a ganhar. Graças a Deus o Senhor levou ele para outra unidade e aí eu fui liberto daquela maldição, daquela palavra negativa que era sobre o Galo. Mas deixa eu te falar, às vezes a gente pensa que viver essa vida que Deus tem para nós é uma vida assim, sofrendo. Não, irmão, é uma vida de vitória. A Bíblia diz que aqueles que receberam a abundância da graça, Romanos 5,17, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Sua vida tem que ser pura alegria, puro prazer. Mesmo que às vezes esteja tempestade, irmão, está chovendo lá fora, mas você está aqui, você está coberto, você não vai molhar. Você pode vir de tênis branco, calça branca, você não vai sujar de barro, porque você está protegido. Então, mesmo que o mundo tenha tempestades, você está vivendo guardado por aquele que não dorme. Olha o que diz Mateus 28:15. Mateus capítulo 28, verso 15. Vamos ler o 16, a partir do verso 16. Os 11 discípulos, não te esperei, né? Perdão. Vou esperar você chegar. Você ainda não disse um amém, nem um glória a Deus, você não chegou lá. Perdão. Então, quase a metade chegou. Vamos esperar a outra metade, que ainda não disse amém, de chegar lá. Chegaram lá ou não? Amém. Pronto. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção a um monte que Jesus lhes determinara. Verso 17. Assim que o viram, aqui está falando depois que Jesus morreu e ressuscitou. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Rapaz, é Jesus mesmo. Será? Agora nós estamos sozinhos. Irmão, se coloque no lugar dos 11 discípulos. Às vezes eu também critico eles, né, pela incredulidade deles. Eu confesso meu pecado. Eles viveram com Jesus e ainda fizeram um monte de besteira. Mas, deixa eu te falar, nós podemos andar com Jesus e às vezes também fazer besteiras. Mas isso não muda quem Jesus é. Jesus chamou Pedro antes dele ser entregue para a morte. Ele chamou Pedro e falou assim, ô Pedro, você me ama? Pedro falou, claro, Senhor. Pedro, você me ama? Claro, Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou assim, você vai me negar. Jesus não rogou praga, Jesus sabia o que ia acontecer. E Pedro realmente negou a Jesus. Só que quando Jesus ressuscitou, que as mulheres encontraram o túmulo vazio e Jesus encontrou com elas, Jesus deu uma ordem assim, vai e anuncie. Anuncie aos irmãos, aos discípulos que eu ressuscitei. Avise também a Pedro. Não é o que Pedro fez de negar Jesus que mudou o amor de Jesus por ele. Não é o que a raça humana fez de pecar contra Deus e de às vezes dizer e fazer besteira que muda o amor de Deus para com a raça humana. Deus continua nos amando, irmão, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós pecamos. O amor dele continua o mesmo. Ele continua sendo quem ele é. E continua acreditando em nós. Ele continua acreditando em nós. Mais do que os torcedores do Galo acreditam no Galo. Mais do que isso, ele continua acreditando que nós vamos conseguir, porque ele nos fez para conseguir. E aqui ele fala assim, os discípulos nessa situação, rapaz, mas será que é ele mesmo? Eu estou vendo ele, mas será que é ele mesmo?
Sabe quando o Senhor faz algo que é extraordinário e a gente fica assim, rapaz, será que é verdade mesmo esse negócio que está acontecendo? Como é que pode eu conseguir um negócio desse? Como é que pode acontecer esse negócio tão favorável a meu favor assim? Como que a coisa pode ter dado tanto certo assim para mim? Sabe, irmão, que Satanás vai tentar jogar um pensamento aí. Isso aí, a esmola é demais, o santo desconfia. Isso não é de Deus. Isso aí pode ser algo do diabo para roubar sua fé, que é muito bom para você. Irmão, se é muito bom, é para você. Se não vai ferir os princípios da palavra, se não vai ferir os seus princípios éticos, se não vai ferir os seus princípios morais, é de Deus para você. Agora, aquilo que é bom, que vem, que é algo que é ilícito, que é algo que é contra princípios éticos e morais, que é contra a palavra, isso aí não é de Deus. Mas se é do jeito que a palavra está dizendo que é, se segue os princípios da palavra, se segue princípios éticos e morais, irmão, é seu. O melhor dessa terra é seu. A Bíblia diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Significa que Deus está interessado em você viver da melhor maneira possível. Só que você tem que querer, irmão. Conheci pessoas que eu, uma vez, fui orar por ela. Irmão, eu vou orar para ti aqui. Se tu está internado, tu está no hospital, eu vou orar para ti aqui agora. Não, pastor, pode orar. Mas assim, sabe, o Senhor me levou àquele hospital lá, para me ficar lá naquele hospital lá, para Ele mostrar a glória dele. Eu falei, é mesmo, irmã? Para quê? Para curar os enfermos lá que Deus te levou lá? Não, é porque Ele precisava tratar comigo, e eu fiquei lá uma semana de cama, mas sentindo tanta dor que eu pensei que eu ia morrer. Eu falei, irmã, na verdade tu já morreu faz tempo. Só não sabe ainda. Irmão, Ele quer que você tenha vida. Foi para isso que Ele morreu, Ele carregou algo que você não podia carregar. Por mais bonzinho que você seja, você não poderia pagar um preço que só Ele pôde pagar para você viver. E aí ele diz aqui, né, os discípulos, alguns se assustaram, ficaram em dúvida, verso 18. Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou. Diga para o seu vizinho assim, Jesus assegura. Ou seja, garante. Então Jesus garantiu, toda a autoridade me foi dada. Aonde? Às vezes a gente pensa assim, o Senhor está sentado no seu trono, governando os céus, milhares e milhares de anjos, coisas sobrenaturais lá no reino do Espírito. Lá no céu tem ruas de ouro, ou lá no céu tem mar de cristal, lá o Senhor está reinando. A Bíblia diz que ele recebeu poder e autoridade lá e... Sabe por que lá as ruas são de ouro, irmão? Não é porque lá está sobrando, não, que tudo está lá, não. É porque lá isso não tem valor diante da glória dele. O que vale para os homens lá serve para nós pisarmos. Porque lá o que mais importa é a glória dele. E ele recebeu poder, e olha só, ele assegura, ele garante, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Então Jesus fala, ensine eles. Existe uma preocupação em Deus, entre aspas, né, que Deus não se preocupa, mas vamos dizer assim, um ponto de atenção em Deus, que nós sejamos ensinados naquilo que Ele ensinou. Que nós aprendamos e pratiquemos aquilo que Ele ensinou. E Ele fala, ensinando-os. Espera aí que de vez em quando minha Bíblia fica torta aqui. Ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, se você for ensinado a aprender, ele diz, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Em outra versão diz, eu estarei sempre com você. Ele estará sempre com você. Não precisa de você ficar assim, mas Deus é poderoso, Ele governa os céus. Irmão, toda a autoridade lá e aqui está nas mãos de Jesus. E deixa eu te falar, Ele está com você.
Ele está com você. Eternamente, para sempre Ele estará com você. Mesmo que chova, mesmo que faça sol, mesmo que esteja fazendo calor, mesmo que esteja fazendo frio. Uma coisa, irmãos, que a gente precisa entender, a gente tem um ar-condicionado. O ar-condicionado, a gente, logo que pensa no ar-condicionado, a gente pensa em qual época do ano? No verão, no calor. Por quê? Para refrescar. Mas no inverno, se estiver fazendo frio, você sabia que o ar-condicionado também pode esquentar, pode fazer um ar quente para poder ficar quente? E às vezes a gente pensa que o Senhor eu tenho, Ele está comigo lá nos momentos, e eu vou sofrer. Não, irmão, Ele está com você para te refrigerar quando você estiver passando calor, e também para te aquecer quando você precisar. Em todos os momentos da nossa vida, Ele estará sempre conosco. Colossenses no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Diga aí, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu amo a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 6 diz assim: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo. Opa! Primeiro ponto aqui, receber quem? Eu digo para você, irmão, muito cuidado com tal de religião. Muito cuidado com religião. Eu prego a palavra aqui, sou pastor aqui, prego em igrejas, mas eu gosto muito mais de pregar no individual. Gosto muito mesmo de, no individual, sentar com uma pessoa e falar para ela do amor de Jesus. Porque não é uma religião, não é uma placa de igreja, não é uma igreja. Eu pertenço a esse ministério, louvo a Deus por esse ministério. Mas não é esse ministério que escreveu o meu nome no livro da vida. Foi Jesus, com o sangue dele. E nós precisamos entender isso, irmão. Como recebestes a Cristo. Qual é a principal coisa na sua vida? Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é a principal coisa. O resto é apenas acessório. O resto é apenas complemento. Ou como a gente fala, né, adornos. O resto é adornos. São enfeites. Porque o que adianta você ter um melhor vestido e não ter um corpo para vestir? O que adianta você ter o melhor carro e não conseguir dirigir? Então isso tudo é adornos. Mas a melhor coisa é isso aqui. Sendo assim... Qual é o versículo aqui? Minha Bíblia adiantou. Misericórdia. Sendo assim, da mesma forma como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Como que você recebe Jesus? Como o Senhor, o dono, o proprietário. Por isso, quando a gente faz a oração, a gente convida uma pessoa: você quer receber Jesus? Eu não estou te convidando, irmão, para você ser membro da minha igreja, e eu desejo que seja. E assim seja. Mas eu te convido para receber Jesus. A oração é uma oração de confissão que você recebe Jesus. E ele diz: como recebestes Jesus Cristo como Senhor, também andeis nele. Alicerçados e edificados aonde? Nele. Transbordando em gratidão. Sabe como você sabe que uma pessoa é salva, como que ela tem Jesus? É uma pessoa que está sempre em gratidão com Deus. Nós vamos continuar lendo, você vai ver o porquê dessa gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize. Você cantou aqui, eu sou livre. E Paulo, ele escreve aos Gálatas e aqui também aos Colossenses essa mesma coisa. Cuidado para vocês não se tornarem escravos. Pergunte para o seu vizinho: escravo de quê? Vamos ver do que ele vai falar. Que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se passeiam nas tradições e nas festas religiosas ou religiosidade deste mundo e não em Cristo. Cuidado, irmão, para coisas que às vezes você infelizmente vai ouvir dentro de igrejas que são mera religião e mera filosofia humana para escravizar as pessoas.
E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, principalmente no dízimo. Quantas vezes pessoas são ensinadas, se você não dizimar, o devorador vai tocar no seu dinheiro, o devorador vai comer seu dinheiro. Irmão, você não tem que dizimar porque você tem medo do devorador, não. Você dizima porque é um princípio bíblico que você reconhece que vem de Deus, tudo que você tem. Abraão disse, eu darei o dízimo ao Senhor de tudo que ele me deu. E o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, chegaram para ele e falaram assim, Abraão, vamos fazer um pacto, você fica com essas coisas. Abraão disse assim, não. Eu não quero nada de vocês, porque depois vocês vão falar que vocês me prosperaram. Não. Eu recebo prosperidade do meu Senhor. E diz que ele consagrou o dízimo. Então você não faz acordos com o inferno, irmão. Você não faz aliança com o inferno, você tem uma aliança com Deus. E infelizmente a religião vai dizer assim, você precisa, e uma vez, diga-se de passagem, vou confessar meu pecado também, estava eu num local e participando de uma campanha, e quando acabou a campanha, o irmão fez questão de, quem estava lá fazendo a campanha me chamou e falou assim, irmão, acho que você errou no envelope. Eu falei assim, errei? Era numa determinada denominação que você tinha que botar nome no envelope. Graças a Deus, nossa igreja não tem nome no envelope. Graças a Deus, diga aí, graças a Deus. Para ninguém se confundir. E ele me chamou, você confundiu, irmão, o envelope. Eu falei, por que eu confundi? Não entendi. Não, porque você deu 2 envelopes. Foi um de dízimo, meu dízimo, e o outro era a oferta da campanha. Não, mas é porque o da campanha foi muito baixo, você tinha que ter, acho que você trocou os valores. Eu falei assim, irmão, deixa eu falar com o senhor um negócio. Não errei, não. Foi conforme eu propus no meu coração que eu ofertei. E muitas das vezes, irmão, a religião quer escravizar pessoas. O que a gente vê em uma determinada religião ao redor do mundo que tem matado milhares de pessoas? Fala assim, se você se explodir matando 20 pessoas, você vai ganhar 10 virgens lá do lado de Alá. Irmão, você tem que pagar um preço. Não, é porque eu tenho que pagar um preço. E eu gosto de ficar olhando, às vezes, algumas pregações no Instagram, eu gosto de ficar vendo ali algumas coisas, a gente aprende, a gente ouve. Mas, irmão, toma cuidado com o que você ouve. Outro dia eu estou lá e está lá assim, hora certa da oração milagrosa. Horários da oração que é respondida. Eu falei assim, não acredito nisso. Porque orar à meia-noite é a hora que vira a ação do dia, é a hora para o Senhor começar um novo. Eu falei, Senhor Jesus, então eu estou lascado porque eu durmo 9 horas da noite. Como é que eu vou conseguir? Já perdi a oração da meia-noite. Já perdi. E eu oro 5 horas da manhã, então eu já estou atrasado para a oração do dia. Irmão, a religião quer impor isso nas pessoas, coisas para escravizar, e Paulo está falando disso, de coisas que escravizam as pessoas, em costumes, em filosofias humanas. E ele vai dizer aqui assim, seguindo aí. Tende muito cuidado, verso 8, para que ninguém vos escravize em vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e nas festas religiosas deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. A palavra plenitude, de acordo com o dicionário, diz assim, completo, inteiro, no grau máximo, totalidade. Então, em Cristo está a totalidade de Deus, no grau máximo de Deus. Verso 10, assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Na versão viva diz assim, portanto, quando vocês têm Cristo, olha isso aqui, irmão. Cutuca seu vizinho e fala, presta atenção. Na versão viva diz assim, portanto, quando vocês têm Cristo, por isso nós devemos anunciar Cristo, falar que é Cristo que morreu, não foi uma placa de religião, não foi um ministério, não foi uma igreja que morreu por você, quem morreu foi Cristo, é o sangue dele, e diz assim, portanto, quando vocês têm Cristo, tem tudo. Aleluia. Vou ler de novo, portanto, quando vocês têm Cristo, tem
tudo e vocês têm a plenitude de Deus. Lembra da palavra plenitude? Totalidade, grau máximo. Então, quando você tem Cristo, você tem o grau máximo de Deus, você tem a totalidade de Deus dentro de você. E ele diz lá, nós lemos em Mateus 28:15, lembra? Que ele estará conosco todos os dias. Então, todos os dias, diga para o seu vizinho, todos os dias, a totalidade de Deus, o grau máximo de Deus está comigo. Por isso que ele falou lá no começo desse texto de Colossenses 2, tende sempre gratidão. E aí ele vem, ainda lendo o versículo 10 na versão viva, ele é o mais alto soberano, com autoridade sobre qualquer outro poder. Oh, aleluia. Semana passada, quando nós visitávamos um espaço, o proprietário, eu falei para ele assim, eu preciso do alvará, eu tenho que ver documentação, não sei o que, a gente vai ter que buscar o alvará. Ele falou para mim assim, aqui na cidade só vai conseguir alvará se tiver aliança política. Eu falei, não, a gente precisa da documentação, ok. Ele falou assim, não, mas aqui só consegue alvará se tiver aliança política. Eu falei com ele assim, deixa eu falar para o senhor, eu só tenho aliança com os céus, eu não faço aliança com políticos. Se tiver que ser assim, nem vai ser. Porque se Deus não for Deus para poder fazer eu agindo certo, com prudência, fazendo o que é lícito, fazendo o que é ético, fazendo o que é moral, obedecendo às leis humanas, se eu não conseguir ter um alvará aliançado nos céus, eu posso parar de pregar o evangelho. Acho que ele não gostou muito não, ficou conversando com o Luciano lá, nem quis mais conversar comigo. Não me importa. Verso 11. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Verso 12. Isso aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Esse batismo aqui que ele está falando é o primeiro batismo que um homem acontece na vida do homem. O batismo significa imersão, inserido. Então, quando você recebe Jesus, você morre para o mundo e vive para Deus. É o batismo no corpo de Cristo. Ele está se referindo, você morreu para o mundo quando você recebe Jesus. Verso 13. E vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu o quê? O que ele nos deu? Vou te dar a oportunidade de novo. O que ele nos deu? Vida. Aonde? Como? De que jeito que ele deu vida? Juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Perdoando todos os nossos. Irmão, sabe quando você sabe que tem um chamado de Deus para fazer algo, você tem uma unção para fazer algo, o Espírito quer mover através de você, mas logo bate aquele pensamento assim, mas eu taquei pedra na vidraça do vizinho quando eu era pequeno, porque o Senhor não, eu fiz tal coisa de errado, como que eu vou conseguir fazer? Eu roubei, matei, fiz isso, fiz aquilo, o Senhor não sabe do meu passado. Irmão, para que saber do seu passado? O que importa é o que você é agora nele, junto com ele. Ele fala, se você está junto com ele, nós lemos, viva de acordo com ele. Verso 14. Você já leu? Talvez esse aí para mim é o versículo de maior amor que existe na Bíblia. Como você já leu, eu vou ler agora. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era, ele a removeu completamente, pregando ela na... Então, irmão, a cruz não é para você chorar. Por que que existe cruz? Por que que existe cruz? Se eu tivesse lá naquele dia, eu não deixaria Jesus subir naquela cruz. Se eu tivesse lá, eu botava fogo na cruz antes deles dar ela para Jesus. Eu teria feito... Irmão, para pensar nesse pensamento, isso aí foi o que Pedro falou. De maneira nenhuma, Senhor, eu deixarei que te levem. E Jesus disse o quê? Aparta de mim, Satanás.
Sabe por quê, irmão? A cruz é um lugar onde foi cravado nossas condenações. Toda escrita de dívida, tudo que era contrário à sua vida, tudo que Satanás tinha de legalidade foi cravado na cruz. E vou te dizer, para ter acesso à libertação dessas coisas, precisamos estar unidos com Cristo. Mas muitas das vezes nós estamos unidos com Cristo, pagando o preço que Jesus já pagou, porque nós não sabemos que já foi pago. E muitas das vezes, por falta de conhecer, a gente investe errado ou nem faz investimento. Aquele homem falou para mim. E aí a gente não dá crédito no que Jesus fez. E a gente acha que tem que sofrer, tem que passar pela prova, tem que ficar andando em prova. Não, mas eu tenho que sofrer. Irmão, o único sofrimento que a Bíblia diz que nós teremos que passar, vai dizer, é o sofrimento por amor ao Evangelho. Ser criticado por pregar o Evangelho, porque o mundo nos odeia como odiou a Cristo. Então é o único sofrimento que biblicamente nós não fomos libertos dele através de Cristo, é sofrer pelo Evangelho, pregando o Evangelho, sendo criticado. Essa mesma pessoa que estava falando isso comigo falou assim, mas você está investindo. Semana passada, uma outra pessoa na firma viu lá no meu status lá um vídeo que daqui da igreja, eu coloquei lá, e ela me chamou lá na firma, uma pessoa de outro país começou a falar comigo, você é pastor? Eu falei, I am shepherd. Ele é de outro país, então fale comigo na língua de outro país. E ele falou assim, então você está bem, agora você vai ficar rico. Eu falei assim, por quê? Porque dá dinheiro. Eu falei, eu nunca ganhei um centavo da igreja. Eu não estou lá por causa disso. As pessoas criticam o Evangelho por causa simplesmente de erros de outro ou por influência do diabo. Então, irmão, deixa eu te falar, é o único sofrimento. O resto, a Bíblia diz que ele cravou na cruz, foi cravado na cruz. A sentença de condenação que dava legalidade ao diabo de agir na sua vida. Amém. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. Na versão viva diz, a lista dos seus mandamentos que vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Deste modo, versículo 15 na Bíblia Viva, deste modo, tirou o poder de Satanás de acusar vocês de pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas e feriados judaicos, ou as cerimônias de lua nova ou de sábados. Sabe, irmão, tudo que poderia te acusar foi cravado na cruz. Tudo. Não deixe pensamentos ou nada te acusar. Lucas capítulo 5, verso 1. Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir o quê? A palavra de Deus, verso 2, e ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Verso 3, então entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentou-se do barco e ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu, ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para pesca. Ao que lhe replicou Simão, mestre, tendo trabalhado duramente a noite toda, não pegamos nada. Na versão mais tradicional disse assim, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Na versão viva diz assim, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, nós vamos novamente. Na versão King James disse, todavia, confiando em sua palavra, lançaremos as...
Interessante, irmão, que os pescadores, eles deram o barco para Jesus, Jesus estava pregando a palavra. Quando Jesus terminou de ensinar a palavra, e a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, então eles tinham ouvido a palavra, o coração deles estava cheio de fé. Você está aqui nessa manhã, você cantou a palavra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você cantou a palavra. Eu sou livre pelo sangue. Você está ouvindo a palavra pregada agora. Fé está chegando ao seu coração. E muitas das vezes, durante a pregação, ou durante o louvor, ou após o culto, o Senhor vai te ministrar coisas para você fazer, que às vezes você já fez e deu errado. Mas o Senhor vai falar, vá e faça. E nós precisamos ter essa coragem. Senhor, eu trabalhei muito, e nada deu certo. Mas agora sobre a sua palavra eu vou fazer. A Bíblia diz no Salmo 127, diz assim, em vão vos será acordar cedo, dormir tarde, granjear o pão, porque aos seus ele dá enquanto... Quase que eu respondi aquelas horas certas da oração. Quase que eu respondi lá, vocês vão orando porque aos seus ele dá enquanto dormem. Vou dormir de noite. Não estou te falando que é proibido orar, irmão. Não estou te falando que você não deva orar. Eu estou te falando que você não deve pensar assim, eu vou me sacrificar para que o Senhor possa me escutar. Isso é errado. Porque ele não te escuta pelo seu sacrifício. Ele te escuta pelo sangue que foi derramado. Porque aquele sangue rasgou um véu que separava nós dele. E agora nós temos acesso a ouvir ele. E ele nos ouvir. Então não é no seu sacrifício. Você deve orar sim. Eu convoquei a igreja toda. E eu te agradeço por ter vindo orar hoje de manhã de 9 às 9h30. Domingo que vem eu te espero de novo de 9 às 9h30. Para nós orarmos e intercedermos pela nossa igreja. Para nós acendermos graça. Mas eu vou te falar. Não é pagando preço para que Deus possa nos ouvir. Porque a Bíblia diz que quando Elias reuniu os profetas de Baal, eles oraram de manhã, da alvorada, até o meio-dia. Imagina aí 6 horas de oração. E Elias falando, grita mais alto. E eles se chicoteavam, eles se cortavam. Grite mais alto. Eles estavam pagando um preço para ser ouvido pelo Deus deles, que nada pôde fazer. E a Bíblia diz que Elias mandou jogar água. E quando ele começou a orar, ele disse, Senhor... Se eu sou teu servo, responde-me agora. Diz que desceu fogo. Então não é o muito falar, é o falar certo. Com fé naquilo que você está fazendo. É você orar da maneira correta. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Se não estivermos bem informados sobre o que somos, sobre o que temos, sobre o que podemos, nele, deixaremos de possuir a plenitude do reino dos céus. Essa é uma triste realidade. Em Mateus 4,17, Jesus disse assim, arrependei-vos, porque já chegou o reino dos céus. O reino dos céus já chegou, irmão. Só precisa que você mude a sua maneira de pensar para você poder possuir ele. É seu, com gratidão, com alegria. Eu tenho a vida de Deus em mim. Nada muda isso, irmão, nada muda isso. Aos olhos humanos, irmão, você pode estar pensando, mas não vai dar, já está no limite, e assim já está bom demais. Oh, mas como que pode? Já vai. Olhávamos um outro espaço, e o preço está até bom, não está ruim. Só que eu falei para a pessoa, para o proprietário, não dá, vai ter que ser assim, nessa condição, nesse valor, por tanto prazo, tal forma, que senão não tem jeito. Já pode falar lá para o seu esposo lá. Depois alguém até me tocou, falou assim, pastor, mas o preço já está muito bom, a pessoa, não sei. Irmão, não importa se já está num preço que aos olhos humanos está bom, não importa se já está numa situação que é impossível. Irmão, existe um favor e uma graça sobre nós. Existe um favor e uma graça para que nós possamos, irmãos, viver aquilo que o mundo não tem direito de viver, mas nós temos. Porque um sangue foi derramado. Porque nós temos alguém que está ao nosso lado e ele tem poder. Não, perdão, reformulando a frase. Ele tem todo o poder
nos céus e na terra. Então aquele que está com você, e eu acho bonito aquele versículo que diz assim, não dorme nem cochila aquele que te guarda. Não dorme nem cochila aquele que te guarda. Então, irmão, se ele já está acordado me guardando, por que precisa de eu ficar sem dormir? Basta um só ficar acordado, o outro dorme. Você vai ver todo o filme quando eles viajavam e o povo vai viajando. Agora é sua hora de ficar de sentinela, eu vou dormir. Então, se não dorme nem cochila aquele que me guarda, e ele me dá enquanto eu durmo, qual é a minha função na história? Descansar. Descansar. Por isso a Bíblia diz, lançai sobre ele todo, lançai sobre ele todo, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Por isso existe sempre uma gratidão, por isso existe uma dança em meus pés, por isso existe um cântico em meus lábios, por isso eu creio, por isso eu falo. E lá vai dizer isso, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, vai dizer, temos, portanto, o mesmo espírito da fé, nós cremos, por isso nós falamos. Falamos das coisas que vemos? Não, falamos daquilo que cremos. Existe um favor e uma graça sobre você, porque um sangue foi derramado. Tudo que era contra você, que te limitava, que te impossibilitava, que impossibilita o homem, não te impossibilita, porque a graça está sobre nós, porque nós recebemos o direito de viver, justificados por um sangue. É a mesma coisa, tem lá uma conta para pagar, seu apartamento, sua casa está financiada, mas seu cônjuge vai lá no banco, paga e te traz e te dá o recibo, está aqui, está pago, está quitado. O banco depois vai te cobrar, você pega aquele documento e fala, ei, toda a dívida foi quitada. O banco está tomando casas de quem comprou financiado, o juro aumentou, o financiamento, pessoas estão quebrando, ei, mas minha casa está quitada. Meu lar está quitado. O Senhor já quitou por você toda a dívida que Satanás está cobrando do mundo. Por isso você não precisa sofrer, porque você tem que viver com Ele, em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Por isso somos gratos a Ele. Cadê a ceia? Eu quero já. Eu não me aguento, irmão. Eu quero já celebrar a ceia. Oh, aleluia! Celebrar uma vida. Mas, pastor, eu não posso tomar a Santa Ceia porque eu não sou casado. Pastor, eu não posso tomar a Santa Ceia. Vem aqui na frente, Daltinho, com a ceia. Eu não posso tomar a Santa Ceia porque eu sou de menor. Eu não posso tomar a Santa Ceia porque eu sou de maior. Eu não posso tomar a Santa Ceia porque, irmão, a única coisa que te impede de tomar a Santa Ceia, a Bíblia diz, porque há muitos entre vós, fracos e doentes. Por quê? Porque não fazem distinção do corpo e do sangue. É a única coisa, é você não fazer distinção do que você vai fazer. O que você vai fazer? Você vai celebrar uma vida que Ele conquistou por você. Se você sabe disso, você tem que tomar posse disso. Lembra lá em Colossenses, por recebermos Jesus. Então, qual que é o princípio básico de você tomar a ceia? Não é você ser membro dessa igreja ou não ser membro dessa igreja. Não é você ser maior de 65 ou maior de 12, maior de 18. Não é você ser casado ou ser solteiro. É você receber Jesus e saber o que você está fazendo. Você sabe que isso aqui é um pão e é um suco. Eu sei que é um pão e que é um suco, mas o que é que isso simboliza? Isso simboliza o corpo dele, que levou os meus pecados e cravou na cruz, e pelas feridas dele eu fui curado. E isso aqui representa o sangue dele, que me faz estar em uma aliança muito maior do que a que Moisés tinha. Muito maior do que a que Elias estava, muito maior do que a aliança que Jeremias estava, do que Davi está. Irmão, quando você chegar lá nos céus, você tem que chegar como você é, com a cabeça erguida, sem ficar como galinha com a cabeça baixa, olhando para Davi. Você tinha um coração segundo o coração de Deus, eu queria ser como você. Porque Davi vai olhar para você e vai falar, rapaz, eu queria ser como você, viver nessa aliança. A Bíblia diz que quando Jesus foi apresentado no templo, um certo sacerdote que estava lá, ele pegou o menino, levantou os céus e falou, Pai, Senhor, os meus olhos viram a promessa, pode recolher o teu servo.
Eles não viram a promessa, eles não estavam Abraão, Elias, Jeremias, Davi, eles não puderam viver o que eu e você podemos viver. Eles dependiam de uma arca onde tinha alguns elementos que simbolizavam a presença de Deus, mas eles não tinham dentro deles a presença de Deus. E você hoje é o condutor da presença de Deus. Oh, aleluia! É como há alguns anos atrás, né, nessa época aí, graças a Deus, nenhum de nós estávamos aqui, mas nossos antepassados, eles precisavam de luz de noite, eles pegavam um negocinho, botavam uma querosene, um paninho, e ficava ali dentro de um objeto, e eles queimavam aquilo ali para eles terem luz. Só que nós hoje simplesmente apertamos o botão, puf, tem luz. Hoje cabos de energia conduzem a luz. Na velha aliança eles andavam assim, irmão, carregando um lampiãozinho. E nós hoje temos a energia. Hoje nós temos a energia, nós temos a luz. Nós podemos ter uma lanterna clareando. Ei, irmão, fique honrado quando você chegar lá na Nova Jerusalém, que vai descer dos céus, e você poder olhar, e eles olhar e falar, uau, como é que era carregar a presença de Deus dentro de você? Como que você se sentia podendo carregar a presença de Deus? Como que era esse privilégio? Nós não podíamos nem carregar a arca, que representava a presença, nós não podíamos carregar a arca, e vocês carregavam dentro de vocês a presença de Deus. Como que era isso? A Bíblia diz, irmão, que Davi, quando ele trouxe a arca lá dos filisteus, eles tinham que dar 7 passos e parava, e Davi ia na frente salmodiando, pulando, regozijando, ao ponto da mulher dele gritar da janela, ficou louco, tá bêbado esse maluco. E ele gritava, não, porque a arca chegou, a presença chegou. E hoje, por que nós não estamos pulando e festejando com a presença dentro de nós? Não tem como, irmão, você ficar calado. Então eu quero te dizer, se você... Podem vir os músicos, né? Eu já vi que deu minha hora. I understand your presence in here. E eu quero parabenizar a nossa equipe de louvor, né? Tá vendo como é que tá aumentando? Tem músicos novos. Eita, o negócio tá ficando chique mesmo.